hoje aí sobre a instabilidade do ombro, tá? E quando a gente entra nesse assunto, é muito importante a gente dividir em duas partes, né? A gente vai ver que instabilidade, ela tem os seus níveis, né? E o nível mais, assim, digamos, grave, teoricamente, aí seria a luxação, né? Que vem por uma instabilidade momentânea ou até mesmo estrutural. Mas nós temos também as instabilidades glenumerais no ombro, que não necessariamente chegam a gerar as luxações do ombro, né? Por isso que a gente tem que dividir nesses dois pontos aí, nesses dois aspectos. Quando a gente fala na palavra instabilidade, eu estou literalmente falando que do verbo existir, né? Existe uma incoerência, uma desarmonia entre a glenoide, que é essa superfície que a gente enxerga ela aqui, ó, e a cabeça do húmero, que está aqui também. Então, essa articulação, essas duas superfícies não estão em perfeito encaixe, né? Tem uma palavrinha massa, uma palavrinha legal que a gente fala aí, quando a gente fala em encaixe, que é congruência. Congruência. Então, a articulação, quando ela é congruente, quando ela tem uma boa congruência, as duas superfícies de contato estão em perfeita harmonia, em perfeito contato, certo? Quando não se tem uma boa congruência, tem aí uma desarmonia, uma alteração, e isso vai gerar uma instabilidade. E o ombro é, de fato, a articulação mais instável do nosso corpo, mesmo em condições normais, porque ela é a mais livre, e aqui tem uma relação, né, da glenoide muito rasa e a cabeça do húmero esférica, redonda, também que favorece, né, essa instabilidade. Daí a importância dos tecidos moles, labro, ligamentos, músculos, que vão sustentar, né, e dar a estabilidade para essa articulação, né? Então, o que vem a ser uma definição aí da instabilidade? É a incapacidade de manter a cabeça do húmero no centro da glenoide durante uma mobilização ativa do braço. Ou seja, quando eu movimento o meu braço, por algum motivo, a minha cabeça do húmero não fica exatamente no centro da glenoide, tá? Isso pode levar a alterações estruturais do labro, cápsula, ligamentos, tendões, e até mesmo do nosso querido manguito rotador. Então, olha só, moçada. Nesta imagem, eu vou circular aqui de novo a cavidade glenoide, tá? Circulei ela aqui, ó. Pronto. Olha o que aconteceu com o húmero. Olha para onde veio aqui a cabeça do húmero, ó. Veio lá para baixo, não é isso? Então, aqui aconteceu o que a gente chama de uma luxação. O húmero desarticulou. Este húmero deveria estar aqui em cima, bonitinho, articulando com a glenoide. Eu devia estar aqui. Olha o tanto que ele correu, né? Que ele desceu. Então, ele teve uma desarticulação, uma luxação. Então, aí eu já falo para vocês, eu já defino para vocês o que é a luxação, tá? A luxação é essa desarticulação que a gente está vendo aí. O húmero desarticulou em relação à glenoide. Ponto. É uma instabilidade? Não é uma instabilidade, mas foi a instabilidade que levou à luxação. É uma instabilidade, como eu disse, de longo prazo, ou uma instabilidade momentânea, um trauma, como a gente vai ver, né? Então, a luxação, ela só acontece quando a articulação recebe um trauma que a torna instável depois. O que eu quis dizer naquela primeira conversa é, uma das causas da luxação do ombro, dele sair do lugar, digamos assim, é um ombro instável. Ponto. Do mesmo jeito, toda luxação, quando ocorre, vai deixar, após a luxação como consequência, um ombro instável. Então, a instabilidade pode ser a causa da luxação, pode ser e é a consequência da luxação. A luxação pode ser a causa da instabilidade e é a consequência da instabilidade.
Então, por isso que eu falei que a gente tem que separar e os dois andam muito juntos nesse sentido, certo? A cabeça do úmero, como está dizendo aqui, ó, ela precisa ficar no centro da cavidade. Então, a parte central, digamos assim, da cabeça do úmero tem que estar coincidindo no centro da cavidade glenoide, né? É como se fosse assim, olha aqui para mim, ó. Imagina que aqui é a cavidade glenoide, né, bem mais funda do que o normal, e a cabeça do úmero. A cabeça do úmero, ela tem que encaixar, ficar certinho, encaixado no centro da cavidade glenoide. Ponto. Olha o que pode acontecer. Ela pode estar um pouquinho mais para trás, posterior. A cabeça do úmero pode estar um pouco mais anteriorizado em relação à glenoide. Pode estar um pouco superiorizado. Pode estar um pouco inferiorizado. Ela pode estar simplesmente porque a cabeça do úmero tem uma rotação. Eu vou fazer uma rotação com ela. Vou fazer uma rotação externa. Pronto, rodou. A gente já muda a área de contato. Em vez de estar no centro, na hora que ela roda, ela sai um pouco e fica contactando a glenoide em outro local, mais para a periferia. Se rodar internamente, da mesma forma, o contato vai ser mais na periferia. Então, isso gera uma instabilidade. Então, deu para entender como que é essa relação? O úmero tem que estar preso no centro da glenoide ali, a superfície, maior parte de contato entre os dois tem que estar no melhor local possível. O melhor local é ali no centro da glenoide. Por algumas condições, isso pode não estar acontecendo, tá? E aí a gente tem nas causas das instabilidades aí, que a gente vai ver já já, tá? Foi só para vocês entenderem o que determina essa instabilidade. Um pouco que o úmero estiver fora da glenoide, já vai gerar uma instabilidade no ombro. Essa instabilidade pode ser muito leve e nem gerar grandes consequências, nem atrapalhar, nem gerar desconforto e dor. Vai desgastando ao longo da vida, como eu vou falar para vocês, de forma mais rápida, sim, né? Mas também pode ser uma instabilidade grave a chegar ao ponto de não conseguir fazer um movimento e chegar à luxação. Então, ó, para ter uma instabilidade, precisa se enquadrar em vários parâmetros, né, para poder ser caracterizada. Pode ter um episódio traumático, isso é um ponto, igual aqui teve a queda, essa característica da queda jogando um trauma póstero anterior, né? O trauma vem de trás e joga a cabeça do úmero para frente. Isso gera uma instabilidade e gerou uma luxação, provavelmente, né? Existem magnitudes de forças envolvidas, presença de hipermobilidade e uma sintomatologia, dor, perda de movimento, uma dor constante, uma diminuição do arco de movimento. Isso tem que estar presente. Esta definição aqui, que tem que ter esses quatro parâmetros, aí a gente já está falando de uma luxação. Porque vocês vão ver que na instabilidade ainda não luxada, só por estar instável, eu não preciso ter um episódio traumático e nem vou ter, muitas vezes. Certo? E não necessariamente eu tenho que ter magnitude de forças envolvidas. Agora, para se ter um trauma, para se ter uma luxação, para o úmero sair do seu centro da glenoide, a ponto de ser caracterizado uma luxação, a luxação é quando se perde totalmente o contato com a superfície. Então, como está nessa imagem aqui, ó, o úmero saiu totalmente do contato com a glenoide. Isso aqui é uma luxação. Existem também as subluxações, que é quando o contato é perdido apenas parcialmente. Certo? Sai um pouco da congruência do encaixe, mas ainda tem um contato. Subluxou. Então, a subluxação e a luxação precisam de ter esses parâmetros. Tem que ter trauma, tem que ter a força, tem que ter hipermobilidade, enfim, né? E vai gerar todos esses sintomas aí. Ok? Aí nós temos os graus, né? Aquilo que eu já disse para vocês. Então, o grau leve, você tem um desconforto, né? Que pode gerar, e um cansaço fácil. O que é um cansaço fácil que a literatura coloca? É uma resistência muito diminuída. Quando o paciente faz alguns exercícios ou atividades de vida diária que forcem mais esse ombro, ele vai entrar em fadiga mais rápido. Esse é o cansaço fácil, certo? Por conta de uma instabilidade leve.
Uma instabilidade moderada já leva a dores significativas, inflamações, certo? Sensação de que o ombro, às vezes, não está no lugar. Isso é um relato muito comum, muito importante, tá? O paciente fala, parece que saiu, mas não necessariamente saiu, tá? Algumas vezes é uma sensação, beleza? Essas lesões acompanham o esporte em si, né? Então, o jogador de vôlei, como ele utiliza muito do membro superior, o basquete utiliza muito do membro superior, os arremessos usa-se muito do membro superior, o beisebol, né? Tem arremessadores, rebatedores, sem dúvida, né? São essas as modalidades esportivas que vão ter maior incidência, né? O vôlei, sem dúvida, está entre as top aí de incidências de luxações e instabilidades do ombro, né? Natação também, né? Para quem pratica atividades praticam atividades que vão utilizar bastante esse membro superior, né? E o ombro você tem, para essas modalidades, vôlei, principalmente, a natação, os arremessos, você tem que levar ao extremo a articulação do ombro. E levar ao extremo, aos máximos das grandes amplitudes que tem, com força, com resistência, com explosão. Então, isso força muito a articulação. Está aí um público-alvo mesmo, né? E temos a instabilidade grave, que é acompanhada de episódios de luxação do ombro. Foi aquilo que eu falei também. A instabilidade mais grave é acompanhada, e eu sempre vai estar relacionado, e ao desencaixe, né? A perda da congruência, ou seja, a separação da superfície de contato. Então, isso caracteriza a luxação, como está aqui na imagenzinha aqui, né? Aqui é uma glenoide, aqui é uma esfera, né? Que é a cabeça do húmero, um esquema bacana, e aqui a cabeça do húmero deslocou, rolou, tá? Essa pontinha aqui, moçada, ó, deixa eu já apagar aqui para falar para vocês, que a gente vai precisar disso lá na frente. Estão vendo aqui essa pontinha branca que está ali? Vou pintar ela de vermelho, ó. Essa aqui e essa aqui. A gente pode falar que essa pontinha é um labro, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma glenoide sem o labro. Ela faz isso e isso, igual eu desenhei. Aí agora o labro, que muita gente não sabe onde ele fica e tudo, ele vem completar isso daqui, ó. Ele faz isso. E faz isso. Ou seja, o labro aumenta a área de contato. Agora a cabeça do húmero encaixa melhor com o labro do que sem ele, sacou? Então o labro vem assim. O labro glenoidal. Igual tem lá na coxa, né? O labro acetabular. Só no acetábulo e na glenoide que tem labro no corpo. Por conta da característica da articulação, que é a mesma, né? O húmero e o quadril, né? E o fêmur lá tem os movimentos, são esferoides, são as maiores amplitudes de movimento que a gente tem e liberdades de movimento, né? Então o labro faz esse papel aí, que a gente vai chegar nele já já também. Quando acontece as instabilidades, elas podem ser de forma anterior, como eu falei, lembra? O húmero pode deslocar anteriormente, pode deslocar para trás posteriormente, para baixo inferiormente e para cima superiormente. Na instabilidade, grau leve ou grau moderado, onde tem apenas uma perda, quando a cabeça do número não está no centro da glenoide, essa instabilidade pode ocorrer para qualquer lado, com grandes incidências e porcentagens bem semelhantes. Agora, quando a gente fala da luxação, que é a instabilidade mais grave, né, o episódio da luxação, como está aqui na imagem, está vendo que o húmero caiu um pouquinho, certo? Só que apesar dele ter ido um pouco para baixo, essa imagem, como ela é antero-posterior, ela não nos dá a proporção de profundidade. A anterior é a luxação mais frequente que tem. Chega a ser quase que 90% das luxações de ombro serem anteriores, ou seja, o húmero vai para frente. Ponto.
e se desloca, quando tem que luxar, né? Ele sempre vai um pouco para baixo por causa da gravidade, como a gente vê aqui, como a gente viu nessa imagem também, né? Ele desce um pouco para baixo, mas ele veio para frente. Ele veio à frente do húmero, né? Perdão, à frente da escápula. E aí, moçada, a gente tem um problema que eu falei para vocês na semana passada, ou na segunda-feira, né? Lembram que quando a gente falou lá das fraturas do húmero, aqui, ó, desce artéria axilar, plexo braquial, nervo mediano, nervo músculo cutâneo, nervo axilar, nervo radial, nervo ulnar, não passa tudo aqui? Então, imagine esse húmero saindo para frente, e aqui saiu muito, desarticulou, nessa imagem aqui também saiu bastante, ó. Bem aqui, ó, a artéria passa aqui a subclávica, não é? Vem lá do coraçãozinho, bonitinho. A subclávica vem, vira axilar, depois vai lá braquial, vai embora. E o plexo, que desce lá da cervical, e também passa aqui. Toda a inervação para o membro superior. Olha como que esse húmero pode vir e machucar, e romper e comprimir essas estruturas. Então, luxação do húmero é coisa séria. E aí tem testes que se faz, os membros começam a ficar cianóticos, né? Perde a vascularização, perde inervação, vai formigar, vai dar dormência. Se o paciente tiver isso na hora, tem que correr para um pronto-socorro, né? Porque está tendo compressão nervosa e vascular por conta da desarticulação do húmero, certo? E tem hora quando ela é traumática, né? Aí na imagem, imagina, aqui está passando a artéria para ir para o braço. Aqui está descendo o plexo, lá da cervical, e indo para o braço. Se esse húmero vai de uma vez para frente, ele pode sim romper e gerar alguns problemas sérios, né? Um trauma, uma pancada na hora ali no plexo. Então, toda vez que se fala em luxação de ombro, você já tem que logo avaliar a extremidade. Ir lá na mão e ver como é que está. Se a acessibilidade está normal, se a perfusão está normal, ou seja, se está chegando sangue. Tem teste de Addison, teste de Allen, né, que a gente segura assim para poder ver se está chegando, que muitas vezes na hora da luxação ali, da dor, não dá nem para ficar preocupado muito com isso. Você tem que avaliar visualmente mesmo, fazer uma inspeção, né, e correr. E lá no hospital tem todas, aí sim, né, depois dos primeiros socorros, digamos assim, a primeira atenção, vai realmente avaliar se a artéria teve alguma lesão, se teve alguma lesão de nervosa e tudo, né? Mas e o fato de ser a grande maioria anterior é preocupante, porque a vascularização e a inervação passa anteriormente ao húmero ali, certo? Logo abaixo do processo coracoide, né? Que é esse ossinho aqui, ó, que está aqui junto com a glenoide, beleza? Classificação, né, das instabilidades. Pela origem, ela pode ser traumática, como eu disse, uma pancada, a queda, enfim, qualquer tipo brusco aí de trauma, né, pode levar a desarticulação e a luxação, ou um trauma, por exemplo, no vôlei, no arremesso, o sujeito vai arremessar a bola, ou vai sacar, bate muito forte, ou erra a bola e vai em vão, o músculo enche de potência para poder acertar e não acerta. Papi. Aí você tem um estiramento brusco, um movimento assim muito brusco. Sabe onde tem muito também instabilidade? Na luta, no jiu-jitsu, no solo. Né? Porque se tem as chaves de braço, que se usa muito, os agarrões, as pegadas, e aí gera um trauma que, puf, tira o húmero do lugar. Ou às vezes não chega nem a tirar o húmero em si, mas estira os tecidos moles, moçada. Imagina, lembram que o manguito segura o húmero na glenoide? Não está lá firme segurando? E os ligamentos? Aí imagina se um tendão desses músculos ou desses ligamentos ou os ligamentos estiram, ficam frouxos, machucam. Vai perder essa capacidade de estabilidade, não vai? Então, as lesões traumáticas vão gerar também essa instabilidade, inclusive a leve. Teve um estirão, um movimento brusco, e rompeu parte dos tecidos que seguram o húmero na glenoide, manguito, ligamento, cápsula, né? E aí esse tecido dilacerado, frouxo, lesionado, não vai mais conseguir segurar da mesma forma. E aí, na hora que a gente faz o movimento, o húmero se desloca muito mais do que deveria, porque quem deveria segurar ele está machucado. Isso gera instabilidade.
Isso é muito comum, certo? E tem também as atraumáticas, por fatores biomecânicos. Overuse, lembram da palavrinha overuse, que a gente tanto fala? Então, aquele manguito que está sobrecarregado, biomecanicamente desarmonizado, o que é isso? O manguito é composto por rotadores internos e externos. De repente, se o interno está comprometido, o húmero vai tender a manter uma rotação externa, porque os externos estão mais fortes. Ou vice-versa. O interno está ganhando. E aí, fazendo as rotações, lembra que eu fiz aqui, ó? Fazendo as rotações, muda a área de contato com a glenoide. Então, muitas vezes, uma pequena alteração mecânica da musculatura, não estando não harmônica, o húmero adota uma pequena rotação leve, e essa rotação, moçada, nos movimentos do dia a dia, aumenta o contato, o atrito em determinada região. Dá 40 anos de idade, artrose glenomeral. Artrose no ombro. Por que teve essa artrose? Ah, a artrose é um desgaste, é genético, é não sei o quê, aquele monte de coisa. Mas a artrose também pode ter tido porque já tem 20 anos que é instável o ombro dele. E lembram, às vezes não tem nem muita dor, ele sente o desconforto. É instável, mas é pouco, que nem importou. Mas ao longo do tempo, isso aumentou, acelerou o processo de desgaste naquele local por conta dessa alteração mecânica. Então, a instabilidade também pode acontecer dessa forma. Se a gente levar pela direção, ela pode ir para um lado só. A instabilidade pode ser bidirecional, tipo antero-posterior, ou ela pode ser superior e inferior, é uma outra forma também de direção, de bidirecional, ou então ela pode ser multidirecional. É uma instabilidade que a cabeça do húmero está instável para todos os lados. Quando faz a abdução, ele desce mais do que deve. Quando faz a flexão, ele posterioriza mais do que deve. Quando faz a extensão, ele anterioriza mais do que deve. Né? Que a cabeça do húmero vai movimentando o contrário do segmento, naquela relação côncavo-convexo. Quando a gente abduz, a cabeça do húmero vai para baixo. Quando eu vou para trás, a cabeça do húmero vai para frente. E essa instabilidade multidirecional leva a cabeça do húmero a deslocar em relação à glenoide mais do que o normal. Porque para todos os lados tem frouxidão, tem instabilidade. Sacou? Isso pode vir depois de uma lesão. Pode sim ser genético. A pessoa pode ter frouxidão ligamentar ou hipermobilidade. Tá? Isso é uma condição comum, inclusive, que alguns podem ter, beleza? E em relação ao grau, pode ser leve, moderado ou grave, como a gente falou. E quando a gente usa grave, a gente está falando de desarticulação, a gente está falando da luxação. Olha essa imagem. Aqui está escrito a luxação acrômio-clavicular, que a gente vai falar dela também, tá? Mas também acontece na luxação do húmero. Aqui o que aconteceu, moçada? A clavícula subiu, ela luxou para cima. Mas pode acontecer também do húmero, quando ele luxa anteriormente, fazer esse contorno. Ó. Isso é característico, isso tem nome, isso chama ombro quadrado. Ponto. Não tem um contorninho assim, ó, do pescocinho? O pescoço não vem de um lado e faz esse contorno redondinho aqui do ombro. Para o outro lado, faz o contorno redondinho do ombro, né? Assim que é o nosso bracinho aqui, bonitinho. Né? Esse contorno redondo é por conta da musculatura envolvendo a cabeça do húmero, que é esférica. Né? Agora, quando ela luxa e sai do lugar, se perde esse contorno. Vai ficar um negócio mais ou menos assim mesmo. Ó. E o lado de cá é redondinho. A cabeça do húmero desceu e o contorno fica para onde ela foi. Então, isso é chamado ombro quadrado. Tá? Que pode acontecer tanto quanto o húmero desloca para baixo e para frente, quanto a gente vai falar, a clavícula sobe e gera essa elevação. Então, se o paciente apresenta, né, esse ombro quadrado, e ele é visível na hora da luxação, a gente já vê ele, você já pode falar, vixe, luxou. Né? Dá para perceber se é a clavícula que subiu ou se é o ombro que desceu. A gente já vai comparar com o outro lado. Aqui a gente não tem o outro lado como referência na foto, né? Mas o outro lado ia dizer se foi um que ficou muito mais alto, que vai ser a clavícula elevando, ou se teve o declínio, né?
que é a cabeça do húmero descendo. O ombro vai ficar quadradinho, certo? A articulação glenomeral é intrinsecamente estável. Isso intrinsecamente aqui já é genuíno dela, né, por conta dos movimentos, como a gente falou. Os elementos estabilizadores dividem em estáticos e dinâmicos. Nós temos os estabilizadores estáticos, que são os ligamentos e a cápsula, e nós temos os estabilizadores dinâmicos, que são os músculos, especificamente o manguito rotador, certo? O labro tem como função essencial, né, ou dentre as suas funções, o aumento da profundidade da glenoide e o aumento do contato com a cabeça do húmero, aquilo que eu falei para vocês, lembram? O labro vai aumentar o contato e abraçar melhor a cabeça do húmero. Então, essas são as estruturas que vão fazer parte desse sistema, né? Que, dentre elas, uma ou outra tendo os seus problemas, a gente entra aí nessa fisiopatologia. Porque se o labro lesiona, o húmero não vai ser abraçado como deve. Lesão de labro vai estar comprometido. Gera instabilidade. Se a cápsula lesiona, que é um estático, tem-se instabilidade. Se o ligamento lesiona, tem-se instabilidade. Se os músculos lesionam, que são estabilizadores dinâmicos, tem instabilidade. Então, tem muita coisa que pode acontecer, certo? E aí, só uma imagem para vocês verem a parte ligamentar aqui, né? Os ligamentos que ficam aqui na região segurando o húmero da glenoide. Esses ligamentos que podem romper no movimento brusco, né? A cabeça do húmero vem aqui assim, ó, pá, bonitinho, e a glenoide vai vir aqui, ó, também bonitinho. Né? Tem um espaço articular, óbvio, entre eles, e os ligamentos segurando. Por cima desses ligamentos, a cápsula também ajuda a segurar. Né? Tudo aqui, ó, prendendo o húmero na glenoide. De repente foi um trauma, e esse trauma, imaginam, os ligamentos estão presos no húmero, tá aqui as inserções deles, tá vendo? Os ligamentos estão presos lá na glenoide. Então, se você separa o húmero da glenoide, esses ligamentos se rompem. Né? Se for uma ruptura, uma luxação completa, que perde todo o contato, se rompe. E aonde mais perde é a porção glenoidal dos ligamentos, que vão sofrer mais estiramento aí. E quando é uma subluxação, ele começa a deslocar, mas já consegue voltar, né? Já tem a resposta reflexa e volta para o local. De repente, estirou, mas não chegou a romper, mas machucou bastante, lesionou bastante, gera instabilidade também. A falência ligamentar ocorre na maior parte das vezes no nível da inserção glenoidana, aquilo que eu falei. Quando tem a lesão ligamentar, acontece muito mais aqui nessa parte que insere na glenoide do que no húmero. Mas pode ter no húmero também, é uma prevalência. Com isso, os traumatismos repetidos causam distensão, lacidão desses estabilizadores. Né? Então, a pessoa sofreu um golpe lá no jiu-jitsu, paf, a Adriana foi lá, paf, doeu. Aí deu uma lesionadinha no ligamento, não luxou, mas deu uma estufadinha nele. Aí dali a gente mal bota um gelo e tá, espera, o ligamento consegue também se recompor lento, mas se recompõe, não é igual um músculo, né? Aí deu um tempo, tá lá, ela daqui 15 dias de novo. Tá, outra estiradinha. De repente agora não foi nem ela recebendo, foi ela dando o golpe, que também muitas vezes a gente puxa. Enfim, são traumas repetitivos, traumas não grandes, né, que vão repetitivo. Aí vem naquela questão até um pouco atraumático das tensões que a gente vai colocando. Esses músculos que, ao longo do tempo, e ligamentos vão se lesionando devagar, né? Os músculos também, lendo aqui, são capazes de gerar forças de compressão. Os mesmos músculos que ajudam a estabilizar o ombro, comprimindo, são os músculos que fazem a translação. Translação é esse movimento assim, moçada, ó, de deslizamento. Então, são esses músculos que estabilizam, são os mesmos que podem deslizar a cabeça do húmero, gerando instabilidade. Todos juntos, puf, gruda o húmero na glenoide. Se um leva um movimento mais brusco que o outro, ele joga a cabeça para um lado ou para o outro, para cima. Então, gera essa translação que também gera instabilidade. Certo? Então, vários fatores aí levam à luxação do ombro e à instabilidade. Tá? Na avaliação, o paciente vai chegar com histórico. Se ele luxou, não tem erro. O diagnóstico é muito fácil.
Ombro ficou quadrado, a dor está ali insuportável, né? Então, a gente vai avaliar e chegar à conclusão da luxação, ou já vai chegar para a gente já luxado e já reduzido, né? Que se saiu do lugar mesmo, ele vai para o pronto-socorro, ele vai correr para o hospital e lá vai fazer a redução, às vezes dá uma anestesia, ou às vezes vai na bruta mesmo a manobra, né? E devolve para o local. Dependendo do caso, essa manobra tem que ser cirúrgica, dependendo se rompeu, né? E tem a parte vascular, lembra? A parte nervosa. E quando é a luxação, o diagnóstico é fácil. É o pior que deveria acontecer, né? A luxação é o mais grave. E aí fica mais visível, fica mais fácil. Agora, quando é uma instabilidade leve, o paciente reclama de desconforto, né? E aí a gente pode confundir com tendinite, confunde com bursite, aquela mesma história. Aí a gente tem que avaliar muito, ó, a hipermobilidade, se ele é hipermóvel ou não. Se ele é hipermóvel, se o paciente vai muito além do que os parâmetros normais de arco de movimento, isso determina a frouxidão ligamentar, que pode ser genético. Ou pode ser porque rompeu um dia, há 5 anos, há 3 anos, ele fala que teve um histórico de movimento brusco e dali não tratou, então ficou mal resolvido aquilo. É instável o ombro dele, né? Como que é o ritmo escapulohumeral? Lembra do ritmo escapulohumeral que vai levantando, os primeiros 30 graus, só o húmero que mexe. A gente tem que avaliar pela escápula, depois que o húmero vai abduzindo a cada 3 graus, 2 do húmero, 1 da escápula, vai subindo, subindo. A gente vai ver a cinesia escapular, como que é esse movimento, se está normal ou não, certo? Sinais de instabilidade através dos testes. Esse teste que está explícito aqui na imagem é chamado de teste de apreensão do ombro. Apreensão. Realiza-se a abdução a 90 graus, flexão a 90 graus, e aqui o terapeuta leva esse braço aqui, ou esse húmero, a uma rotação externa. O húmero vai girar assim, ó. Saca? Vai fazer esse movimento aqui, ó, rotação externa. Na hora que a gente posiciona o paciente, se ele já fizer uma afeição de dor na face, não precisa nem continuar o teste. É teste positivo. O teste chama apreensão porque a apreensão do paciente é que já vai dizer. Se a gente posicionou, começou a forçar para trás assim, ó, vai forçar para trás, né? Fazendo a rotação externa do húmero. Na hora que jogou para trás, você diz, ai, não, para, doutor, vai sair. Acabou, o teste é positivo. E imagens, raio-x, muito claro a luxação. Às vezes, claro, também a instabilidade moderada, né? Porque na hora do raio-x, posiciona o paciente num movimento, numa posição assim e bate a chapa para ver se o húmero está na glenoide ou não. Tem que ser com ele no movimento e parou, né? E de repente, lá no final da abdução, a gente vê que o húmero está totalmente errado na posição normal. Então, isso determina, ou faz a rotação interna, externa. E se for a luxação, tirou o raio-x, você vai ver o negócio fora do lugar, né? Como a gente viu nas imagens aí. Então, o diagnóstico é fácil da luxação e da instabilidade. Agora, o tratamento, certo? Quando luxa, moçada, se luxou aqui o ombro quadrado também, tá vendo? Agora, por causa do húmero, olha como é que fica quadradinho, retinho. A diferença do outro lado. Tá vendo? Então, a gente tem essa relação. Deixa eu apagar aqui para vocês compararem direitinho aí. A diferença do contorno abauladinho e ele reto. Certo? Imobilização do ombro em adução e rotação interna. Então, normalmente, a imobilização é aqui, ó, colocando a mão no ombro oposto. Tipo assim. Essa é a posição de rotação interna e adução. O ombro fica melhor encaixado. Quando luxa, tem que posicionar dessa forma. Pronto. E a gente vai fazer um tratamento analgésico. Se rompeu muito o ligamento, tendão ou não, a própria, né, o próprio clínico o ortopedista vai orientar a parte medicamentosa, né? E para poder tratar esse paciente. E aí ele vai chegar para a gente também. Depois, com a luxação, luxou, voltou, né? Com a luxação, ele não vai chegar para a gente com o ombro fora do lugar. Né? Ele vai reduzir tudo e vai chegar para a gente bem instável. Então, você não vai pegar esse paciente e já fazer movimentos bruscos no começo. E qual que é o movimento que a gente tem que evitar?
Se ele está imobilizado em adução, porque é bom, então você vai evitar a abdução. Abdução. Se ele está imobilizado em rotação interna, porque é bom, o encaixe é bom, você vai evitar a rotação externa. Isso aqui, ó, a gente não pode fazer. No início, né, claro. Depois vai ter que fazer para tratar e para ganhar amplitude. Mas evitar abdução com rotação externa, porque é um mecanismo que desarticula o húmero que já está instável e acabou de luxar ontem ou semana passada. Tá? Então, não fazemos abdução em rotação externa. A gente tem que manter ele no melhor encaixe possível. A gente até pode tratar os abdutores e rotadores externos, a musculatura, já ir mexendo nela, de forma isométrica, sem movimento. Isso o paciente já permite isso, né? Quando precisa de cirurgia, moçada, normalmente se faz a cirurgia quando a luxação é reincidivante. Né? Essa instabilidade moderada ou grave, o paciente sempre está sofrendo com ela, então se analisa para ver se a cirurgia consegue ajudar em alguma coisa. De repente o lábio está machucado, está rompido, né? E aí tem que fazer uma sutura no lábio, uma sutura nos ligamentos, ou até no manguito para melhorar, devolver, tá? Normalmente não se operava logo na primeira luxação. Esperava para ver como ia ser o tratamento. Existe uma estatística que fala assim, todo mundo que luxou uma vez pode ter a segunda, ou então nunca mais luxar de novo. Pode ter sido um fato isolado, né? Então ele pode luxar e nunca mais luxar, ou ele pode vir a ter a segunda vez. Ponto. Quem teve a segunda, com certeza vai ter a terceira. É assim que funciona na estatística. Então hoje, dependendo do grau da luxação, dilacerou muito tecido, rompeu cápsula, rompeu ligamento, não vai esperar ele ter a segunda, não. Mesmo com a possibilidade de não ter. Porque dependendo do jeito que foi o problema, né, hoje já tem indicação da cirurgia após o primeiro caso. Pô, do tanto de tecido que rompeu aqui, a chance dessa pessoa luxar de novo é enorme. Então já vamos estabilizar de forma cirúrgica e tudo. A cirurgia hoje, 90% é artroscopia. Ainda pode, sim, ser feita de forma aberta, né? Que aí você vai ter uma cicatriz maior, uma lesão maior, uma recuperação mais lenta, né? Mas hoje em dia se faz a grande parte aí por artroscopia. Aí o que a fisioterapia vai fazer, moçada? Objetivos da fisioterapia. Óbvio, devolver estabilidade. Devolver estabilidade é mexer muito no manguito rotador. Mexer, que eu falo, é deixar ele forte, deixar ele alongado, deixar ele resistente. Tá? Exercícios terapêuticos, exercícios resistidos, gradativo, dependendo da condição do paciente, certo? Aumentar a compressão da cabeça do número na glenoide. Quem faz isso? O manguito. Restabelecer o ritmo escapulo-humeral. Aí envolve toda a musculatura de escápula, de húmero, costelas, clavícula. Né? Olha o trabalho que a gente tem que fazer. Devolver a força e o comprimento de toda a musculatura, a mecânica muscular e trabalhar muito propriocepção. Treinar esse paciente com propriocepção de membro superior, que são exercícios bem legais, com bola, com cama elástica, com parede, com um monte de coisa, saltos, né? Esperar aquela parte, óbvio, se o paciente chegou com muito tecido inflamado, ligamentos, músculos, a gente tem que fazer a parte anti-inflamatória, vai vir ultrassom, vai vir o laser, recursos analgésicos, e à medida que for diminuindo isso, a gente vai ganhando a cinesioterapia, né? Para poder devolver essa integridade muscular aí na musculatura de manguito. E mexendo no manguito, a gente não consegue fortalecer o lábio, a gente não consegue fortalecer os ligamentos diretamente, nem a cápsula, mas trabalhando a musculatura do manguito, os seus tendões melhorando, hipertrofiando, engrossando, os ligamentos tendem a acompanhar isso. E dar suporte para eles, né, quando lesionado. Então essa é a chave do tratamento fisioterapêutico.